Bem, vamos começar então a falar sobre contabilidade descomplicada. Esquece tudo que você já ouviu falar sobre contabilidade. Eu sei que tem contador vendo isso. Esquece, por favor, porque senão vocês vão me matar. Ou matar o Robert Kiyosaki, que inventou esse conceito. Mas tudo bem, gente. O importante é que a gente entenda o seguinte. Na contabilidade, como vocês podem ver aqui no slide, há receitas, renda, tá? Despesas, ativos e passivos. Vocês têm que entender, na conceituação, que ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Ou seja, ativo é tudo aquilo que gera renda ou receita. Enquanto isso, passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso, né? Então, o passivo, ele gera despesas. Quando a gente está falando de uma casa ou de um apartamento, a casa ou apartamento, ela pode ser enquadrada tanto como um ativo quanto como um passivo. Se a casa é para aluguel, ou, sei lá, tem uma loja na garagem, te gera renda, ela pode ser considerada, sim, como um ativo. Então, a sua casa pode colocar dinheiro no seu bolso. Mas, se a sua casa, ela for, digamos assim, apenas para moradia, ela vai ser enquadrada como um passivo. Quanto maior a sua casa, quanto maior o seu jardim, quanto maior a jacuzzi que você tiver lá no fundo, mais dinheiro você vai ter que pagar por aquilo. Então, aquilo é um passivo porque ele está tirando dinheiro do seu bolso e você precisa deixar a casa sempre limpinha, sempre bonitinha, arrumada, né? Então, você vai ter que estar sempre ali pagando uma manutenção por ela. Então, você já viu? Tem muito jogador de futebol que passa aperto. O cara ganha 300, 400 mil por mês, né? Um artista, um cantor, às vezes ele morre na falência. Por quê? Porque ele começa a usar o dinheiro de forma, no lugar de comprar ativos para potencializar a sua renda e aumentar a sua receita, ele começa a comprar uma série de passivos. E como a carreira desse pessoal é muito curta, o que acontece? Em um determinado momento ele para de gerar renda, mas ele continua com a despesa, ele continua com seu custo mensal muito alto, porque ele já tem um padrão de vida muito elevado. Quando para de entrar recurso e começa só a sair, em algum momento, aquela pessoa, mesmo tendo sido rica, ela pode se tornar pobre, né? Então, o que nós queremos dizer aqui é que qual que é a importância e a diferença da mentalidade do pai intelectual para o pai pragmático, do pai rico para o pai pobre. Basicamente, o que o pai rico ensinava era que você precisa de ter ativos para continuar gerando renda. O ativo, ele gera renda, que gera mais ativo, que gera mais renda, que gera mais ativo, que gera mais renda e assim por diante. Enquanto isso, o pai pobre, a ideia dele era muito de eu tenho renda, mas a renda que eu tenho eu gasto, então eu transformo ela em passivos, eu compro um carro maior, eu compro uma casa maior e aquilo vai me gerar mais despesa e não interessa, porque se o meu salário aumentou e eu estou aumentando as minhas despesas, em algum momento aquilo vai sair. Só que você tem que lembrar de uma coisa, em algum momento você vai aposentar. E a reforma da Previdência passou, meu caro. Então você precisa saber que a sua aposentadoria será um problema se você depender somente do governo. E é isso que nós queremos te ensinar, plantar o seu futuro para que você não dependa do governo para te sustentar lá na frente, tá? Então, vamos voltar aqui, a gente falando sobre ativos. O que são ativos? Ativos são negócios, são títulos, são ações, são fundos, são imóveis, são royalties, né? Tem muita gente que faz isso, que inventa coisas para poder vender royalties e vender as patentes e ganhar royalties ao longo do tempo, né? Enquanto isso, a renda, então, ela é proveniente desses ativos e se você tiver uma boa mentalidade, quanto mais renda você fizer, você vai separar uma parte dessa renda para que você continue comprando ativos. Esses ativos vão gerar mais renda para que você compre mais ativos até o momento que você tenha uma renda suficiente para se manter na sua vida. Enquanto os passivos, o que eles fazem? Eu estou falando de casa, eu estou falando de carro, eu estou falando de celular, eu estou falando de televisão, estou falando de balada, qualquer coisa que tira dinheiro do seu bolso. Tudo isso que tira dinheiro do seu bolso vai, em alguma medida, te fazer mais pobre. É claro que você tem que viver. Ninguém está falando aqui que você tem que acabar com a sua vida social, que você tem que morar numa casa pequena para sempre. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que você precisa estruturar um planejamento na sua vida e que esse planejamento vai te ajudar a ter uma qualidade de vida durante toda a sua vida e não somente no momento que você está tendo que trabalhar como um escravo
do dinheiro. O suprassumo da contabilidade descomplicada, ele está resumido em uma estrofe de uma música muito famosa. Eu não sei se vocês lembram, né, porque eu sou um pouco mais velho, cabelos grisalhos, etc., das meninas. As meninas lá em 1999, elas diziam o seguinte: analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce, né? Bom, xibom, xibom, bom, bom. Lembram dessa música? Espero que sim. Pagando mico. Bem, educação financeira não é ensinada nas escolas. E o que essa estrofe diz é o seguinte: olha, o pobre, de certa forma, ele só pode ensinar sobre o dinheiro que ele sabe. E, infelizmente, o que as pessoas que não têm acesso a recursos financeiros sabem é que você precisa estudar muito para conseguir um bom emprego e, nesse bom emprego, fazer dinheiro. Só que se você fizer isso, possivelmente, se você fizer só isso, não é o suficiente. Então, o que eu quero mostrar para vocês é um caminho alternativo para que você possa acumular ativos ao longo de sua vida e não depender, novamente, não depender do governo para que você possa ter uma boa qualidade de vida na sua aposentadoria.